Falou das suas expectativas ao Senhor? Fale da sua gratidão agora. Coloque-se diante dele e comece a agradecer ao Senhor. O que você tem para agradecer ao Senhor nessa manhã? O que você tem para dizer para Ele em termos de gratidão? Agradeça. Aqueles que estão com o coração cheio de gratidão já vão ficando de pé. Se você quiser até erguer tuas mãos ao Senhor e declarar algumas palavras e frases de louvor, de gratidão, de adoração a esse Deus, faça isso. É por tua causa, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã. Porque tu és o nosso Deus e Senhor das nossas vidas, e a nossa vida está alicerçada e sustentada em ti. Alimenta-nos nessa manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos encher, nos fazer transbordar e a pôr na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios o culto que o Senhor quer receber nessa manhã. Ponha em nós aquilo que o Senhor quer receber. Nós não temos o que oferecer que não venha das tuas mãos. Davi reconheceu isso, mas nós trazemos aqui diante do Senhor tudo que somos, ó Deus, e aquilo que recebemos de ti, nós colocamos diante do Senhor, em gratidão, em louvor. Receba-nos nessa manhã, Senhor. Aqueles que estão felizes e gratos ao Senhor, ofereçam a Ele um aplauso bem forte. Pode ser um pouquinho mais forte. Esse é de quem acabou de acordar. Vocês já tomaram café, já estão acordados. Então aplaudam o Senhor. Aplaudam o Senhor. Isso, mais barulho. É para o Senhor. Hoje acordei
Gente, te agradeço por tudo, é muito genérico. Pelo que se agradece, Eduardo, a Deus nessa manhã? Tudo, mas detalhe alguma coisa. Pela vida. Pela saúde. Pela família. Pela salvação. Hã? Salvação. Oi, gente, mais coisa, vai lá. Pelo sol. Até pelos problemas que tratam a nossa vida, não é verdade? Glória a Deus. Diga assim: Deus, obrigado. Fala para ele: Senhor, muito obrigado. Agora, você não teria realmente motivos para agradecer a Deus se você não tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele te alcançou mediante a graça, você é dele, você pertence ao Senhor. E isso deve mover a nossa gratidão ao Senhor nessa manhã. Amém? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
quem você pertence, meu amado, minha amada? A Deus. Ele é o Senhor da tua vida. Amém? E sabe o que é isso? Porque você pode dizer isso. Isso é uma grande história de amor. Deus ousou amar uma encrenca chamada Celso. Alguém como eu, com as encrencas que eu tenho, com os problemas que eu tenho, com os pecados que eu tenho, ele me amou. Até com o sotaque que eu tenho. E ele passou por cima de tudo isso para chegar para mim e olhar nos meus olhos e dizer: filho, para me chamar de filho. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou filho de Deus vivo, não no sentido que a gente vê alguns adesivos por aí. Pessoa, sou filho do rei, no sentido de ficar ganhando coisa e ficar rico. Eu não sou não. Eu quero ser mais simples e humilde como ele foi aqui na terra. E isso que vai me caracterizar como filho dele. Mas eu sou filho do rei, sim. Você é filho do rei? Bata no peito e diga: eu sou filho do rei. E isso só é possível porque Deus amou você de forma incondicional e veio ao teu encontro e se sujou com a tua lama. Não ficou decepcionado ou escandalizado com o teu pecado e te abraçou. Não existe amor como esse no universo. E a minha oração nessa manhã é que esse lugar, e quando eu falo esse lugar, essas pessoas sejam inundadas por esse amor nessa manhã. Que o teu coração seja inundado por este amor nessa manhã. Que haja um grande batismo de amor nesta manhã aqui nesta congregação. E que esse batismo de amor ligue os nossos corações ao coração de Deus. Ligue o nosso coração ao coração da nossa família. Ligue o nosso coração ao coração das pessoas que Deus coloca à nossa volta e que precisam conhecer a Jesus através de nós. E nos leve a viver de acordo com a vontade dele. Você deseja esse amor? Deixa esse amor inundar o teu coração nessa manhã. Sobre mim,
Ele te ama. Deus não trata você baseado no crédito e no débito. Ele não vai te amar mais porque você acerta mais. Ele não vai te amar menos porque você erra tanto. Ele vai te amar sempre, porque o amor dele é perfeito. E o amor cura. Dentro do teu coração, rejeições, problemas com paternidade, Ele cura. Com maternidade, Ele cura. Esse Deus que é pai e é mãe, ama de forma incondicional. Esse amor que te salva, esse amor que te liberta, esse amor que dá sentido à tua vida e à minha vida. Quando eu estava pensando nessas canções que nós íamos cantar hoje, eu fiquei pensando, né? Como que se responde a amor? Uma fala antiga que eu já ouvi desde sempre. Amor com amor se paga. Na verdade não se trata de pagamento, mas se trata de um constrangimento, como diz o apóstolo Paulo, que o amor de Deus nos constrange e nos faz amá-lo. Amá-lo. Você ama o Senhor? Eu queria te desafiar nessa manhã a reagir assim, responder esse amor com amor, dizendo assim: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Mas também que você decidisse amar tudo que o Senhor ama. O Senhor ama a igreja dele, então ame a igreja dele. O Senhor ama o mundo inteiro, todas as pessoas que existem no universo, aquelas piores nos nossos conceitos, o Senhor ama. Então ame essas pessoas, porque a qualquer momento você pode se tornar um canal do amor de Deus na vida dessas pessoas. Esse é o fruto que Deus espera de nós. Ame, 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 ame. Amém? Às vezes as palavras não conseguem definir tudo isso que a gente está falando aqui, mas Deus conhece o seu coração. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. As notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e
dentro de mim. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Diga isso ao Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Você não precisa da canção para dizer eu te amo. Então diga isso pro Senhor quantas vezes você quiser. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Você pode dizer isso ao Senhor? Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Os homens, as vozes masculinas bem forte. Eu ouvi vocês dizerem isso. Isso. As lindas vozes femininas, digam isso ao Senhor. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Todos juntos, bem forte. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Pra terminar, eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Aleluia! Já que você ama o Senhor, faz uma dancinha para Ele aí. Faz uma dancinha para o Senhor, vai? Faz assim, ó. Bota um ritmo. Enquanto a gente vai cantar Novo Jeito, que nós somos pequenos Cristo invadindo a nossa cidade e fazendo diferença, a gente vai consagrar nossos dízimos, nossa oferta, trazer os alimentos que a gente vai usar para compor cesta básica e abençoar pessoas. Vamos fazer isso agora com alegria. Amém? A gente quer viver também a vida que Jesus viveu, e tudo que Ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidade. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade, através de mim, então, um novo jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar. Somos pequenos Cristos.
mais amor, mais amor, mais amor. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade, através de mim, então, um novo jeito de ser. É isso, na verdade, você não vai notar. Somos pequenos e é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. É possível acreditar nessa verdade se tiver amor. É possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Mais amor, mais amor. É possível acreditar nessa verdade. Mais amor, mais amor, mais amor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. A Ti os nossos corações nesta manhã, vazios de nós para ser cheios do Teu amor e transbordar nele. A Ti esses dízimos, ofertas, a Ti, junto com eles o nosso coração diante de Deus, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Em Ti oramos, Jesus, gratos. Amém. Amém. Amados, podem se assentar. Bom dia. Onde estão as nossas crianças de 2 a 12 anos? Podem vir aqui à frente. As que estiverem recuperadas ainda de ontem, né, da nossa tarde de inverno. Eu gostaria, em nome do Ministério Infantil, de agradecer a todo mundo que participou, contribuiu, a criançada que veio aí, os pais que trouxeram. Muito obrigado a todos. Hoje temos um pessoal voltando, crianças novas chegando aqui, né, Maju? É. O Danielzinho Brito também voltou. Olha, hoje está cheio de gente internacional aí. Temos ali a nossa escala. O Ti. O Tommy. Ó, hoje tá bonito. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, muito obrigado por essas crianças, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem sido fiel na vida delas, o Senhor tem cuidado delas, e pedimos que hoje o Senhor fale com cada um deles, que o teu Espírito Santo haja, use a vida dos professores, de cada um que está ali naquela lista, Pai, que eles sejam usados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco também, através da vida do pastor Celso, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Pessoal, é só mais um recado sobre o estacionamento. A gente precisa da ajuda dos irmãos. Nós estamos organizando, colocamos várias placas, mas nem sempre elas têm sido respeitadas. O que acontece? Alguns lugares que a gente deixou ali com aviso para não parar, se para o carro ali, depois acaba trancando o fluxo na hora de sair, acaba atrapalhando. E também as vagas para os nossos... para o pessoal mais experiente, né, tem algumas vagas, é importante que vocês mantenham aquelas vagas ali em aberto para que o pessoal não precise andar tanto quando chega aqui, tá bom? Inclusive, a gente falou com uma equipe da Polícia Militar, hoje já vão multar. Não, brincadeira, não vai ter multa, mas a gente pede que todos possam colaborar nesse sentido para que a gente fique com o pátio mais organizado aqui, tá bom? Obrigado. Muito bem. Como está a agenda de vocês no final de semana que vem? Ah, sabia, está vazia, né? Não tem compromisso, então beleza. Eu tenho 2 sugestões de compromisso para vocês, muito interessantes. Na verdade, eu queria fazer um convite, um desafio para você para esses 2 eventos. Tem um no sábado e tem outro no domingo. Você pode vir nos 2, ou pode ir nos 2, que não serão aqui. Primeiro, no sábado, às 17 horas, nós teremos um culto
celebrativo de aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a nossa denominação. Ela faz aniversário no dia 31 de julho, e a celebração desse aniversário vai ser no sábado, às 17 horas, na segunda IPI de Curitiba, na Água Verde, na Avenida Kennedy. Se você achar ali, procurar no Google, segunda IPI de Curitiba, você acha com o endereço certinho, mas é na Avenida Kennedy, na Água Verde. Nós estaremos lá, nossa igreja precisa estar representada, todas as igrejas do nosso presbitério e do Presbitério Sul Paraná, que é um presbitério irmão aqui perto de nós, estaremos lá para celebrar, agradecer a Deus por mais um ano de vida que Deus concede à nossa igreja, ok? Então você pode se dirigir lá, vai ser às 17 horas, não termina tão tarde, depois dá para sair junto com a família, comer uma pizza, comer um cachorro-quente, um negocinho assim, bem gostoso, né? E ficar junto. Se alguém tiver disponibilidade, às vezes, de dar uma caroninha para alguém, põe no grupo da igreja, tá bom? Não manda videozinho, não sei das que, não sei o que, um monte de figurinha lá, tal, porque aquilo entope nosso grupo, lá fica complicado. Mas manda lá assim, olha, eu disponho de 2 vagas no meu carro. E quem precisa de carona pode também mandar um pedidinho, olha, eu queria ir, mas eu preciso de carona. E aí a gente vai entrando em contato e fechando esse grupo para a gente poder estar junto lá. Beleza? Fechou? Está anotado na agenda? Já colocou lá para despertar o alarme? Pelo menos aí no dia anterior, para não esquecer? Beleza. No domingo, qual é o convite, desafio para o domingo? O Hospital do Rô Silva está completando aniversário. E nós teremos no dia 5, né? Domingo é dia 5, né? No dia 5, às 15 horas, nós teremos um culto lá de celebração, de gratidão a Deus também, por mais um ano de existência do hospital. E nós, como igreja, estamos convidados a participar desse culto, dessa celebração. Será no próximo domingo, às 15 horas, lá no auditório do Hospital do Rô Silva. Então, aqui nós temos muitos voluntários que estão envolvidos na música, na visitação, na capelania, na área pastoral, até na área de gestão, a gente tem pessoas aqui envolvidas. Então, seria muito bom se a gente pudesse se mobilizar como igreja, estar presente lá, às 15 horas, no próximo domingo, também para agradecer a Deus. Tudo bem? Está anotado aí? Quem vai em todos? Não precisa levantar a mão, não. Gerson, sabia que você ia em todos. Seu cara. Vamos continuar com as nossas reflexões sobre as parábolas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9. Na verdade, vamos começar isso, aí a partir do verso 9. Todos acharam? Então tá bom. Jonathan e Nani, que bom ver vocês de volta aqui, viu? Muito bom. Amamos vocês. Bom ter vocês aqui, os seus filhos. Danizito, que bom te ver aqui, meu querido. Depois desse longo tempo distante, muito bom ter você de volta. Aqui continua sendo a tua casa, né? Aqui você é bem-vindo. Que Deus abençoe vocês nesse retorno e que seja realmente um tempo especial para vocês, com a família, com a igreja, com os amigos, seja um tempo bem gostoso. Amém? Também questão de oração, nós continuamos orando pela família do Luiz, né? O Luiz continua na UTI, a dona Gessi não tem passado também muito bem nesses últimos tempos. A gente tem procurado estar junto e acompanhar e orar com ela. Lembre deles na oração dessa família, colocar diante do Senhor. Amém?
Vamos lá. Vamos, na verdade, começar no versículo 1, tá bom? Certo dia, capítulo 20, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando as boas novas, chegaram a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também lhe farei uma pergunta. A gente estava conversando essa semana ali com os pastores, como Jesus era irônico, né? Às vezes em certas situações. Porque os caras chegaram lá: quem te deu a autoridade? Ele não responde a pergunta e fala: tá bom, vou fazer uma pergunta para vocês também. Né? Eu amo Jesus. Gente, Jesus é fora de série, fantástico, tremendo. Ele diz aqui, ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: não sabemos de onde era. Saíram pela tangente. E disse então Jesus: tampouco lhes direi. Com que autoridade estou fazendo essas coisas? Ponto. Então Jesus passou a contar ao povo, e de certa forma aqui dando uma indireta para eles. Ele não estava falando diretamente, falou contar ao povo. Lucas registra. Mateus e Marcos falam que ele respondeu aos caras, mas aqui ele diz, contando ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Então ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca nos aconteça. Até aí. Que Deus abençoe esse texto, essa palavra, no nosso coração nesta manhã. Vamos pensar um pouquinho no contexto dessa parábola aqui que Jesus conta. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam essa mesma parábola e às vezes com perspectivas diferentes. Eu citei aqui que somente Lucas fala que Jesus passou a falar com o povo, tipo, dando uma indireta para os fariseus. Mas uma coisa interessante, todos eles relatam e situam essa parábola no mesmo contexto, não há contradição aqui. Quando Jesus contou isso? O que aconteceu antes? Quando você volta um pouquinho no capítulo 19 de Lucas, você vai encontrar ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembra? Que Jesus foi entrando montado num jumentinho, a turma aclamando e dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana, 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 e Jesus entrou. Quando isso acontece, a multidão acompanha os discípulos de Jesus Cristo e começa a aplaudir, e há uma grande festa, na verdade. Mas os religiosos de plantão, os fariseus, os escribas, eles repreendem a Jesus e dizem assim: corrija, olha o que eles estão falando, os seus discípulos. Eles estão dizendo que você é rei, você não pode deixar isso acontecer. Eles cobram de Jesus uma repreensão aos seus discípulos.
Isso aconteceu antes de Jesus proferir essa parábola. Isso já incomodou os caras. Já deixou os caras meio nervosinhos com Jesus Cristo. E em segundo lugar, também no mesmo capítulo 19, no finalzinho, a partir do verso 45, tem aquela situação quando Jesus chega no templo e o negócio tinha virado uma feira ali dentro. E Jesus desce a lenha na turma, lembra disso? E derruba as mesas. Alguém lembra desse texto? Não? Isso. Ele derruba as mesas e ele enxota, literalmente. Jesus, enfurecido, que é tão amoroso e carinhoso, ele enfurecido, ele enxota aqueles caras dali, expulsam. Porque o templo em Jerusalém era o centro da religião judaica, o centro da fé. Era um lugar onde era celebrada a fé. Ali eles se reuniam para ler as Escrituras, a Torá. Ali eles se reuniam para fazer as suas orações. Deveria ser um lugar de adoração a Deus. Mas eles transformaram num lugar de comércio. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E esse cenário, quando Jesus entra ali e reage, uma coisa que a gente tem batido nessa tecla ao longo dessas parábolas que temos conversado, é que a grande preocupação dos religiosos da época de Jesus Cristo, ela era acima de qualquer coisa, econômica. Entendeu? Econômica. Porque aqui, a indignação dele não era que Jesus tinha profanado o templo de alguma forma, mas a indignação deles é que eles ganhariam menos. Porque quando você lê a lei de Moisés, existe uma lista imensa de sacrifícios que eram feitos, lembra disso? Sacrifício de animais, pombinho para isso, carneirinho para aquilo, tem que ser desse jeito. E a turma fazia um feirão ali mesmo. Tinha gente que vivia desse comércio da fé. Vivia. E a indignação desses religiosos deveria ser: poxa, Jesus, o Senhor não se comportou de forma adequada dentro do templo. Não, não é isso. Eles reagem porque Jesus estava mexendo no bolso deles. E por isso eles se enfureceram. A situação aqui, a relação deles com Jesus Cristo ficou tensa, ainda mais tensa. Quando você olha para Jesus, você até é tentado pensar que ele realmente era um anarquista, não é? Ele vivia fazendo confusão. Os caras questionaram: o que você está fazendo? Com que autoridade você deu chicotada na turma dentro lá e derrubou a mesa dos caras? Parecia um anarquista. Mas ele não era um anarquista. A proclamação do reino de Deus, ela sempre bate de frente com o sistema religioso que naquela época governava e prevalecia. E ao longo da história da humanidade, quando você proclama o reino de Deus, sempre haverá confronto com aquilo que é anti-reino. E normalmente a religião é anti-reino. Normalmente a religião é anti-reino. Porque o reino liberta, a religião escraviza. Escraviza. Mas o evangelho do reino, ele traz libertação para que você siga livremente ao Senhor. E aqui o que Jesus Cristo proclamava era exatamente isso. O evangelho do reino. Nós vimos em algumas passadas aqui, algumas parábolas, sobre a questão, não foi nas parábolas, foi no estudo de Marcos, do nosso grupo. Eles ficaram indignados de Jesus curar o homem que tinha a mão mirrada, né? Eles ficaram indignados dos discípulos colherem espigas e se alimentarem. O evangelho diz o seguinte: para Deus, a pessoa vale muito mais do que o ritual. Deus não está preocupado com o ritual religioso. Ele não se deixa seduzir, ou não se dobra. Ele não vai ser convencido por conta do nosso ritual. Porque o foco dele é você. O que ele vai querer é o teu coração. E que vai querer o teu coração por inteiro diante dele. Então Jesus desconstrói essa questão da religiosidade. Agora, é interessante o que Jesus Cristo, o que acontece aqui nessas parábolas, algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeiro,
ela de certa forma, ela resume a história da salvação. Porque você pensa assim comigo, olha, havia um Senhor, e pelo poderio que esse Senhor possuía, ele pode ser entendido alegoricamente como sendo Deus. Esse Senhor delega a um grupo de pessoas, de meieiros, a participação no trabalho na sua vinha. Ele delega isso. E fala, eu vou viajar, vou me ausentar, então vocês façam a minha terra produzir. Ele se ausenta por um tempo, e quando chega, talvez aí entre 4, 5 anos, talvez fosse o tempo de começar algumas colheitas, quando fala vinha ali, nesse contexto aqui, não falava somente das uvas, propriamente dito, da parreira, tinha mais coisas que era plantado junto ali, então talvez começassem a colheita. O Senhor, sabendo disso, Ele manda alguém. Os meieiros, se achando proprietários daquela terra, tomando posse daquela terra, eles pegam, espancam e mandam de volta de mãos vazias. E esse Senhor manda de novo, por 3 vezes, segundo Lucas aqui. Nós poderíamos entender, alegoricamente, como sendo os profetas, que Deus mandou para avisar o povo de Israel, dizendo o seguinte, olha, a vinha é minha, eu deleguei a vocês, e essa vinha precisa dar fruto. E Deus combinou isso com a nação de Israel. Mas de certa forma Israel se achou dona da vinha. E não devolveu o fruto, matou os profetas. Você já leu isso na Bíblia? Ó povo, Deus falando do próprio povo dele, que mata os seus profetas. E por último, o Senhor da vinha manda quem? O próprio Filho, que tipifica quem, na sua opinião? O próprio Jesus. Ele manda Jesus, e com o herdeiro, a ação é mais drástica. O que eles fazem? Eles matam. Eles levam para fora da vinha. Isso até nas escrituras fala que ele foi levado para fora da cidade. Há essa ênfase. Jesus foi levado para fora para ser morto. Ele é levado para fora da vinha para ser morto. Aí, a história termina e há um questionamento. O questionamento é o seguinte, o que o Senhor vai fazer? Ele vai vir e, de certa forma, Ele vai matar, diz o texto, não é isso? Eu não sei se isso aí há talvez um exagero, mas a ideia de juízo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é uma ideia de responsabilizar. Você sofreu juízo é você ser responsabilizado por aquilo que você fez ou por aquilo que você não fez. E aqui a ideia de voltar talvez não seja realmente para matar, no sentido literal dessa palavra, mas para excluir e substituir. Vocês acham que Deus fez isso na história de salvação? Sim. Porque quando Israel falha na função de ser luz para nações, ele levanta quem? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, e todos que podem dizer eu, em todas as partes do mundo, inclusive na própria nação de Israel. Entendeu? Até os israelenses, os judeus convertidos que dizem, eu sou igreja, fazem parte dessa igreja. Então, nesse novo povo que Deus levanta, Deus não exclui a nação de Israel. Excluiu dessa missão e ampliou a missão para um povo agora multirracial. E aí, nós precisamos fazer algumas... Está entendido isso? Está claro? Precisamos fazer algumas considerações aqui interessantes. Primeiro, essa parábola, ela revela um Deus que se comporta de um jeito, às vezes, dentro da nossa cultura e
nossa concepção de autoridade, de poder, de domínio, essa coisa toda, de maneira incompreensível. Por quê? Esse Deus parece ingênuo, não parece? Se a gente comparar o Senhor da vinha com Deus, porque, tipo assim, ele perdeu 3 funcionários. 3 servos que ele mandou lá. Mataram o primeiro. Ele acreditou que talvez o segundo desse. Ele mandou o segundo. Ele mandou o terceiro. E depois de morrerem 3, ele ainda reflete consigo mesmo. Ele olha para aqueles meieiros, por fruto que ele esperava receber, que tinha sido combinado lá no início, ele diz: eu vou mandar meu filho. Não parece ingenuidade isso? Você mandaria? Eu acho que eu não mandaria também. Numa situação dessa repetida, onde repetidas vezes aqueles que eu enviei foram consumidos, então parece que é um Deus ingênuo, um Deus até meio irresponsável segundo o nosso critério aqui. Porque ele dá crédito, ele dá chance àqueles que se mostravam rebeldes de acordo, em relação ao acordo feito com ele. O que ele fez aqui? Deus foi longânimo. Essa é uma característica de Deus, faz parte do caráter de Deus, ser longânimo. Longânimo. E é uma coisa que fica evidente para a gente aqui, usando essa alegoria de Deus, profetas e o Filho, é que nenhum deles manipulou o poder para poder realizar seus objetivos. Eles poderiam, não poderiam? Deus é poderoso para fulminar aquela turma toda? Sim. Os profetas tinham autoridade para poder conclamar um exército e massacrar aqueles vinhateiros? Sim. O próprio Filho, que é Deus, poderia. Mas eles não fazem uso do poder para poder, não manipulam o poder para realizar os seus objetivos. A força deles, por incrível que pareça, se revela na fraqueza, na vulnerabilidade, na humildade, na simplicidade. É o que Paulo diz: quando sou fraco, no primeiro momento, no contexto de mundo que nós vivemos, um profeta ou um filho que se humilha desse jeito e obedece até a morte, porque eles obedeceram, mesmo sabendo das notícias, foram lá e fizeram. Eles podem ser traduzidos como um fracasso. Esse negócio não deu certo, fracassou. Só que Jesus diz, na sequência desse texto, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, que a pedra rejeitada, ela acabou se tornando a pedra o quê? Principal. Nessa construção do projeto de Deus, que é o projeto de salvação. E essa história continua. Quem são os profetas hoje? Hein? Quem são os profetas hoje que Deus usa? Quem que Deus está enviando? Quais os servos que Deus está mandando? Pode falar, Baiano, primeira pessoa do singular. É você, somos nós. Somos nós. Quais os servos que Ele manda? E como que nós reconhecemos um servo de Deus? Nós nos iludimos com facilidade. Isso não acontece com a gente? Chega perto de nós um menino com a calça meio largona, boné de aba reta, com alargador na orelha. A gente já se ajeita, protege a carteira, fica de olho. Passa um bonitão de terno e gravata, a gente relaxa. Nós somos muito ingênuos. A gente se encanta com a aparência. Às vezes o servo de Deus está de alargador, boné de aba reta. Rapa? Não, rapa é outra coisa. Ele está ali, está ali. Como nós reconhecemos os servos de Deus hoje? Ou como nós deveríamos reconhecer? Pensando em nós e pensando nos outros. Por sua humildade? Ou optamos
pela aparência forte, aguerrida, que fala osso, que fala alto, que conduz. A nossa tendência é seduzir por quê? Pensa em pregação. Vamos falar de pregação. Se tem um pregador aqui que fica esbravejando que nem eu, às vezes é mais fácil ouvir, aguentar, né? Fala, pelo menos tem uma dinâmica esse negócio. Mas se fala um aqui, eu venho aqui, esbravejo desse jeito e falo um monte de besteira para vocês. Aí vem um e fala assim: meus irmãos, eu quero conversar com vocês nessa manhã a respeito do que o Senhor Jesus nos falou. Qual a tendência da gente já na primeira frase dele? Dormir. A gente já rejeita. Esse cara não sabe falar. A gente já rejeita. E às vezes o cara está falando a verdade, a gente rejeita por causa da forma. Entendeu? Teve um amigo meu, eu não sei se teria coragem de fazer isso. Ele pregou uma mensagem, um sermão, como a gente está fazendo aqui, do jeito dele, falando normalmente, tal, não sei o quê, meus irmãos, papapá. Aí, ninguém deu bola para aquela palavra. Aí uma irmãzinha passou, no final do culto, bateu nas costas dele e falou: pastor, vamos orar para que Deus nos dê mais unção na igreja. Aí, beleza. No domingo seguinte, ele pegou o mesmo, qual? O mesmo sermão, e pregou. Bateu no púlpito, deu glória a Deus. Nossa, no final, o que choveu de abraço. Que bênção, pastor, que bênção. Você percebe como que a gente se distrai com algumas coisas? Aqui, essa vulnerabilidade de Deus, essa humildade, essa simplicidade, ela não é negativa, ela não é sinal de fracasso. Na verdade, se você quiser imitar Jesus Cristo, você precisa ser humilde e simples. E simples. Amém? Outra consideração a respeito dessa parábola é a questão da ausência. Esse texto aqui, o problema todo acontece por conta da ausência do senhor da vinha. Ele precisava viajar, ele delegou a tarefa para alguns, fez um acordo, eles também lucrariam com aquilo, mas ele também levaria a parte dele, porque afinal de contas a vinha é dele. E aí, na verdade, será que a gente pode falar que Deus se ausenta? O que vocês acham? Tenha convicção de dizer isso, viu? Não. Deus jamais se ausenta. Em nenhum momento da sua história, da sua vida, do universo, do mundo, esse mundo esteve sozinho, sem Deus. Deus não se ausenta. Deus não se ausenta. Mas aqui, há uma suposta ausência de Deus. Como nós falamos aqui sobre a parábola do talento no domingo passado, talvez esse tempo entre entregar o talento e depois voltar para a prestação de contas que nós estamos vivendo, você recebeu a salvação em Jesus Cristo, Jesus realizou a obra dele e disponibilizou a salvação. Até Jesus voltar na sua segunda vinda, a gente às vezes vive uma sensação, tá, gente? Sensação de ausência. Não é? Uma sensação. Claro, Deus não se ausenta, mas é a sensação. Só que essa sensação ela é perigosa. Por que isso? Porque movidos por essa sensação da ausência de Deus, existe a tentação de nós nos considerarmos donos da vinha. Está refletindo sobre isso? É um questionamento que faz sentido para você? Nós corremos risco. Nesse tempo, lembra que eu sempre falo aqui, todo projeto a longo prazo, ele requer muita atenção. Por quê? É fácil a gente desviar o foco, é fácil esmorecer e desanimar. E aqui, com essa parábola, a gente pode entender também que é fácil a gente se assenhorar do projeto que não é nosso, do qual nós fazemos parte. O projeto é de Deus. E se a gente for trazer para nós hoje, nós corremos, existe essa tentação de nós nos considerarmos donos da fé, dono da verdade, dono da igreja, movido por uma autossuficiência. Substituímos Deus por nós, em tudo que está relacionado à fé. Monopolizamos Deus, não queremos aceitar, por exemplo, que Deus é independente de nós, gente.
Deus é independente de nós. Ele age independente de nós. Eu tinha uma crise terrível. Começo do ministério, quando eu orava e a pessoa não era curada. Porque aí o que dizem a respeito disso? Não teve fé. Você não teve fé. E principalmente quando aí normalmente são os líderes que fazem isso em relação aos que recebem a oração, né? A pessoa não foi curada, o líder já diz: você não foi curado porque não teve fé, minha irmã. Só que Deus age independente de mim. Quando eu li na Bíblia, aquele homem que chegou diante de Deus, pediu: olha, meu filho está sendo atormentado, Jesus liberta meu filho. Jesus fala assim para ele: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Aí aquele homem diz assim: Senhor, ajuda-me, porque eu sou incrédulo. E sabe o que Jesus Cristo fez por misericórdia e amor? Curou o filho daquele homem incrédulo. Deus é e age independente de mim. A minha missão não é ser o manipulador e o controlador da fé. A minha missão é cuidar da vinha, que não é minha, que é do Senhor. Eu quero falar para todos os líderes que estão aqui, a começar por mim. Eu quero falar o seguinte: esse problema aqui acontece ainda muito mais conosco, com o clero. O clero, vamos falar assim, dos líderes, das lideranças de hoje, da igreja, não são melhores do que o clero da época de Jesus, do judaísmo lá. Nós não somos melhores. A gente desce a lenha neles. Eu gosto de bater na boca aqui nos fariseus, nos escribas, mas eu não sou melhor do que eles. Basta a gente olhar à volta para ver como que o clero reprime a fé pequena. Existe uma história, existe na história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, assim que houve a cisão, que ela separou da Igreja Presbiteriana do Brasil, não, Presbiteriana Independente, saiu da IPB, ela não tinha pastores suficientes, não tinha muita liderança. Então a igreja meio que se movia meio por conta. Segundo os estatísticos, foi a época que a igreja mais cresceu. Porque às vezes, se o clero não vigiar, o clero se torna empecilho para que a fé do povo de Deus floresça. Floresça. Eu já fui pastor numa igreja onde a gente estava numa reunião do conselho, dizendo: não tem liderança nessa igreja, não aparece, não surgem líderes novos. Aí uma pessoa perguntou assim: não tem porquê? Não tem mesmo? Ou porque a gente não dá espaço para eles surgirem? E lá naquele contexto, aqui não, que a gente clama por líder todo dia, toda hora, que você se envolva, que você se envolva. Mas naquele contexto, era exatamente esse o problema da igreja. A liderança se achava tão boa que ela impedia que os outros crescessem. Nós precisamos nos cuidar, porque essa aparente ausência do dono da vinha, tanto nós líderes como a comunidade como um todo, corremos o risco de clamar pela segunda vinda de Jesus e não querer que ele venha, ou levar um susto se ele vier, de verdade. O risco de fazer com que com a vinha aquilo que nós bem entendemos, aquilo que eu quero. Essa igreja aqui não é dos céus. A gente se refere à igreja, a igreja do pastor fulano e tal. Essa igreja não é do céu, essa igreja é do Senhor. Nós corremos o risco de ficar surdos e cegos para tudo que não se encaixa na minha visão. Não pensa como eu, então... Isso é na verdade, assim, a nossa igreja tem uma virtude. A gente estava conversando sobre essa semana, né, Jéssica? Que a gente, como a nossa igreja é acolhedora com as diferenças. Que aqui tem gente, se a gente for falar assim, ó, Espírito Santo, tem um monte de ideias diferentes. Batismo, enchimento, tem um monte de ideias diferentes. Isso não nos impede de ser uma igreja numa comunhão. Isso é muito bom, isso é maturidade ao que nós temos. Como igreja, nós precisamos entender que o propósito de Deus é a salvação
de toda a humanidade. E a vinha de Deus é esse mundo onde Deus nos colocou para que a gente possa fazer diferença aí. Nós temos que ser facilitadores e não aqueles que impedem. Vamos aplicar para nós, a nossa vida, além do que já falamos aqui? O que é essa vinha? É o mundo que nós vivemos, é onde nós estamos inseridos. Deus te fez você, e te deu uma identidade, te fez nascer numa família, numa cidade, você trabalha onde trabalha, você está onde você está, com um propósito. Qual é o propósito? Cuidar da vinha do Senhor. Deus te colocou ali para isso. Deus exige, e Ele exige mesmo, que cuidemos da sua propriedade e que entreguemos o quê? Frutos. Fruto. A vinha de quem? É de Deus. Mas a minha responsabilidade é produzir o quê? Fruto. De justiça, de obediência, conforme os critérios do reino. Nós já falamos aqui sobre frutos. Esse fruto pode ser entendido de várias coisas, pode ser entendido. Cabe aí dentro. Você levar as pessoas a Cristo, você testemunhar do Evangelho, você proclamar o Evangelho, viver e proclamar o Evangelho, você testemunhar com a tua vida, você lutar por justiça, levantar a bandeira da justiça, dizer não para a corrupção. Tudo isso tem a ver com frutificar. A gente precisa só tomar cuidado, porque a igreja seduzida às vezes pelo seu tempo, ela vai na mesma vibe, na mesma pegada que o mundo. A humanidade como um todo, a gente parece que vive um tempo de parece que vai implodir isso aqui, se Jesus não voltar logo. Na política, na ecologia, na economia, é desgraça, é desastre, é tanta coisa. Isso mostra uma coisa, que o ser humano não consegue fazer um bom uso da sua autonomia. Ele tem autonomia para construir, para fazer. Deus delegou o cuidado com todas as coisas. Fica claro para a gente cada vez mais que o ser humano não pode simplesmente ser movido pelo seu próprio critério. Ou seja, nós precisamos, porque sempre ele vai se comportar como dono. Nós precisamos nos voltar para o dono. A igreja precisa se voltar para o dono da vinha, que é o Senhor. Amém? Para a gente concluir, eu queria que você gravasse no teu coração que Deus investe no seu povo. E por investir, Ele dá líderes que podem ou não ser trocados se não cumprirem o papel que ele deve cumprir, e dá tempo. A longanimidade de Deus pode trazer uma certa apatia para a gente. A graça de Deus pode trazer uma certa acomodação, e a gente pode baratear, de certa forma, essa graça. Isso pode nos levar a esfriar e distanciar daquilo que Deus realmente tem proposto para nós. Mas Ele dá tempo. Se você se pergunta, por que Jesus não volta logo? Por que não voltou ainda? É porque Ele está te dando tempo. Não pensa nos outros. Não pensa no turma do Lava Jato que está preso lá. Pensa em você. É porque Ele está te dando tempo. Tempo para você fazer a vinha dele frutificar. Tempo para que você possa, quando Ele chegar, você possa entregar fruto para Ele. E por isso Ele cuida. Ele dá tempo, mas Ele cuida nesse espaço de tempo. Ele mesmo cuida, nós já falamos aqui no domingo passado, baseado em Romanos 8, Ele cuida com a intercessão do Espírito Santo, que ora juntamente conosco, nas nossas aflições. Ele cuida, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mas Ele cuida também, enviando profetas. Não videntes, para adivinhar teu futuro. Profetas, gente dele que vem o seguinte, e o fruto, como é que está? Vamos colher esses frutos aí, porque o Senhor da vinha quer o fruto. Quer o fruto. Ele cuida.
Tem um autor que fala assim, como se Deus visitasse, né? Não no sentido de visitação, que Deus está ausente e vem, mas a plenitude dele toma conta. Ele chega ali. Quando ele manda, pela terceira vez um servo, ele está dizendo, eu estou dando tempo para você. E eu quero que você simplesmente faça o que você tem que fazer. Dê o fruto. É o fruto. E nós, como igreja hoje, precisamos tomar o cuidado de não cometermos o mesmo erro que a nação de Israel cometeu. Nós fomos chamados para ser luz para as nações. Fomos chamados para cuidar da vinha do Senhor. E nós precisamos apresentar a Ele fruto. Amém? Vamos orar? Coloca o teu coração à disposição de Deus. Você, como alguém chamado pelo Senhor, como um servo, uma serva do Senhor, o que você tem feito em relação àquilo que Deus lhe confiou, a vinha dele? Os frutos, eles são perceptíveis na sua vida? O fruto do caráter, o fruto do testemunho vivencial, o fruto do testemunho proclamatório, quando você fala e anuncia, você tem frutificado? O que te impede de frutificar? Será que você se assenhorou da vinha e tornou ela favorável a você mesmo para quê? E por conta disso, talvez você até esteja matando os profetas ainda, que o Senhor manda para falar sobre o fruto com você e você não quer saber disso. Enquanto há tempo, e no tempo da prestação de contas, do juízo, que a responsabilidade vai ter que ser assumida, é tempo de arrependimento. E arrependimento tem a ver com mudança de atitude. Não é só remorso. Por que eu não fiz? Por que eu fiz? Mas é mudança. Esse é o tempo. Não ceda à tentação de baratear a graça. A graça é muito cara. Muito cara. Permita que ela te constranja. E movido por amor, te leve a frutificar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento e entregamos a nossa vida. Nós não queremos ser como aqueles vinhateiros que receberam uma delegação Tua, tão nobre, mas se perderam quando se assenhoraram daquilo que era Teu. Porque quando nós tentamos controlar aquilo que só o Senhor deve controlar, tudo fica fora de controle. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, porque nós não queremos ser aqueles que rejeitam os Teus profetas quando o Senhor mandar alguém para falar conosco através dos frutos, a respeito dos frutos, para que possamos frutificar e vão nos ajudar a frutificar, que a gente não rejeite. Não queremos ser incluídos entre esses. Nós queremos, Senhor Deus, ser aqueles que dão fruto e frutos que permaneçam segundo a Tua proposta ali em João 15. Nós nos entregamos a Ti nessa manhã. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida frutífera, como cuidadores da Sua vinha, como somos. Nós nos entregamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus seja sobre o teu coração, como água fresca, para saciar a sede mais profunda do teu ser. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que é gentilmente derramado sobre você, sobre o teu coração, aperfeiçoe você e a mim
cada um de nós em todos os nossos relacionamentos. E que a presença doce e forte do Espírito Santo nos capacite a ser vinhateiros, nomeados pelo Senhor, que produzem fruto para a glória dEle. Que isso se cumpra sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Abraça bastante antes de ir embora para casa. Uma boa semana a todos.